Espelhos sempre foram considerados algo fantástico em muitas culturas, além de se tratar de uma evolução tecnológica extremamente importante. Eles são retratados em muitas mídias de formas diferentes e, de certo modo, algumas mentiras são contadas sobre eles. Então, nesse vídeo vamos entender um pouco sobre espelhos. Vamos lá? Antes de começar, peço para que você, por puro reflexo, deixe o like e se inscreva se não for inscrito. Valeu? Quando estamos no ensino médio, é comum termos nas aulas de ótica o funcionamento de espelhos e lentes, sendo essa disciplina amada por uns e odiada por outros. De fato, vemos muitos se enrolarem ao tentar compreender como funcionam os fenômenos óticos desses equipamentos. Então, vamos tentar simplificar aqui. Primeiro, temos que diferenciar espelho de lente. Tá? Em ambos os casos, consideramos a luz de forma corpuscular, ou seja, na forma de partículas que se movem em linha reta, formando os chamados raios luminosos. Mas uma lente corresponde a um equipamento que permite a passagem total dos raios luminosos, podendo realizar desvios para pontos específicos de acordo com a sua trajetória. Enquanto que um espelho realiza o fenômeno de reflexão dos raios. Ou seja, eles não conseguem ultrapassar o equipamento e se mantêm no mesmo meio ao qual se deslocou. Mas, assim como no caso das lentes, também para pontos específicos. Sabendo disso, vamos então diferenciar os tipos de espelho que temos. O primeiro é aquele que, em geral, vemos nos elevadores e que certamente você deve ter na sua casa, além de ser responsável por fotos hilárias de venda de espelhos na internet. Sério, olha isso. Este é o espelho plano. O espelho plano é a base para entendermos o processo de reflexão. E nele temos a chamada Lei de Snell-Descartes, ou Lei da Reflexão, que diz que o ângulo de incidência de um raio luminoso sobre um espelho plano deve ser igual ao seu ângulo de reflexão. Ou seja, se você mira um laser em um espelho plano, o raio refletido se apresentará no mesmo ângulo do raio que foi incidido sobre ele. O segundo tipo de espelho é o chamado espelho esférico. E aqui está algo interessante. Esse nome vem do fato de que o espelho é formado por uma calota esférica, ou seja, este espelho poderia ser encarado como uma parte de uma esfera, foi cortada. Partindo do fato de que o espelho esférico é parte de uma esfera, algumas características provenientes deste tipo de sólido se mantêm, como por exemplo, a existência de um centro de curvatura, que nada mais é do que o centro da esfera, que deu origem ao espelho. Mas como realmente trabalhamos com esses espelhos? A primeira coisa que fazemos é traçar o que chamamos de eixo principal. Esse eixo é determinado partindo do centro de curvatura do espelho em direção ao próprio espelho, em geral no seu centro geométrico. Como a gente vê em duas dimensões, no caso seria exatamente o centro geométrico da curvatura, né? Que nós chamamos de vértice. Agora, determinado o centro e o vértice, determinamos um dos elementos mais importantes de um espelho esférico, que é o foco. Ou, nesse caso, o foco principal, tá? O foco nada mais é do que o ponto posicionado no eixo principal equidistante, ou seja, a mesma distância do vértice e do centro. Só uma observação aqui. Eu só falo de espelhos esféricos gaussianos, ou seja, aqueles que obedecem à lei de Gauss. É o tipo de espelho mais comum que a gente trabalha, tá? Muito bem. Determinamos centro, foco e vértice do espelho. Agora podemos ver como se forma a imagem, certo? Mais ou menos. Para isso, temos que fazer uma última divisão no espelho esférico. Isso porque, se pegarmos a calota esférica, ela possui duas faces, certo? Uma face de dentro e uma face externa. Então, dependendo da face que reflete, teremos imagens diferentes sendo formadas. Se a face interna da calota é espelhada, o espelho é chamado de côncavo, enquanto que se possuir a face externa, o espelho é convexo.
Em ambos os casos, as regras obedecidas são as mesmas, tá? Mas tem essa diferenciação. Mas quais seriam essas regras? Primeira regra: todo raio que vem em paralelo no eixo principal é refletido no foco principal. Segunda regra: todo raio que passa pelo foco é refletido em paralelo no eixo principal. E por último, todo raio que incide no vértice do espelho obedece à lei de Snell-Descartes para os espelhos planos. Ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E é isso. Não é difícil, porque agora o que fazemos é brincar de ligar os pontos. Por exemplo, se pegamos um objeto qualquer que se encontra na frente de um espelho esférico, marcamos um ponto do objeto, geralmente é o topo dele, e passamos raios luminosos por ele. O primeiro, ele vai vir em paralelo ao eixo e ele se reflete no foco. O segundo, passamos por este mesmo ponto do objeto e miramos no foco. Agora, o raio refletido vai vir em paralelo. E por fim, e aí essa última parte é opcional, isso vai depender muito de como você está vendo as reflexões dos raios luminosos, faça o raio passar pelo ponto do objeto em direção ao vértice do espelho e reflita obedecendo à lei de Snell-Descartes. Então vemos que os raios refletidos se encontram e bingo! Este é o local onde vai ser projetada a imagem do objeto. Se você não encontra o ponto onde esses raios se encontram, faça o prolongamento dos raios refletidos no outro lado do espelho. E de novo, lá está a imagem. Sem mistério nenhum. Mas, Sensei, e aquele lance de imagem real ou virtual? Como funciona esse treco? É bem simples também. Basta pensar que, para que seja real, a imagem tem que ser formada do mesmo lado que se encontra o objeto, que está sendo refletido. Enquanto que, se a imagem é formada do outro lado do espelho, ela é virtual. Prontinho. Acho que você entrou aqui para aprender a fazer essas imagens para aquela sua prova de física, né? Já sabe como fazer as coisas. Claro, temos as fórmulas matemáticas também, que a gente pode trabalhar para saber sobre tamanho de imagem, sua posição e coisas assim. Mas esse não é o intuito do Explicando Conceitos no geral, falar de fórmulas e contas. Mas se vocês querem que eu faça uma parte 2 desse vídeo explicando as fórmulas em si, deixa aí nos comentários. E é isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que também avisa tudo que rola por aqui. Além de ter um canal específico nele para discutir assuntos de física, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Tamo junto e até!